Gente, quem aqui trabalha com banco de dados? Ah, não somos tão minoria. Quem aqui é de dev, da parte de back-end? É engraçado porque eu começo sempre a falar de dados, e antigamente era um assunto muito mais desenvolvedor, né, ou DBAs preocupados com os dados, até que chegou um tal de Big Data. E aí o pessoal de front passa a precisar de dados para ver como eu vou acessar, como eu posso melhorar o meu site, onde as pessoas estão clicando, quais dados estão sendo importantes aí para melhorar o acesso das pessoas à minha aplicação. Então, o que era uma coisa assim totalmente dev, totalmente fechado nas áreas técnicas, passa a ser um assunto comum para todo mundo, porque todas as equipes de todas as empresas precisam de dados. E um dia eu me surpreendi porque um usuário de negócio falou o nome de uma tabela e ainda me falou por que ele precisava daquela tabela. Eu falei, opa, antes isso era tão meu e agora é tão público. Então, eu acho que o primeiro exercício para quem tem mais tempo trabalhando com TI é esse do desapego, porque agora todo mundo conhece seu banco de dados e é uma coisa que vai despertar interesse em todo mundo. Então, o que era responsabilidade só do DBA passou a ser responsabilidade de todo mundo, graças a Deus. Então, não, gente, porque antes aconteciam umas coisas assim muito bizarras e era difícil para um DBA para atender, sei lá, 20 desenvolvedores. Então, não era simples. E isso acabava causando grandes gargalos. Então, hoje, o que eu quero conversar com vocês é muito mais mostrar, olha, tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muita coisa que pode melhorar o banco de dados sem você ter que entrar na fila do DBA fofinho. Porque, normalmente, não é só que o DBA nem sempre somos amigáveis e temos paciência, mas, normalmente, é um DBA para atender uma galera. Então, aí, agora, 2 anos depois... então, é importante que a gente consiga criar bancos de dados cada vez com um desempenho cada vez melhor, sem depender do DBA. E não é tão difícil quanto parece. Na realidade, é bem legal. Olha, ele está abrindo aqui o modo de apresentação. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês alguns links que são bacanas. O meu mouse está se mexendo sozinho, medo. Não, é sério, gente. O negócio está... Eu falo que eu preciso de outro Note, dizem que é porque eu sou consumista, mas não é. Vocês estão tenho várias testemunhas aqui que eu realmente preciso de um outro Note. Eu vou mostrar alguns sites. O primeiro que eu queria que vocês conhecessem é o meu blog, é o dbforbeginners.com. E o meu blog, qual é a ideia? Né? É justamente empoderar os desenvolvedores. Se vocês quando um desenvolvedor conhece mais de banco de dados, ele acaba tendo mais facilidade para tomar algumas decisões, e aí tudo fica muito mais simples para vocês e para nós. Então, essa é a primeira ideia. Outro site também. A partir de segunda-feira, eu vou estar disponibilizando um curso de MongoDB. Agora ele resolveu. Agora eu vou começar a apresentação, né, para não vamos abusar muito da sorte. Quem eu sou, então, né, eu começo a falar, e depois eu esqueço que não é todo mundo que me conhece. Meu nome é Dani Monteiro, eu sou Microsoft MVP. Esse ano também eu ganhei o prêmio de MongoDB Female Innovator. Ó. Eu estou falando que o negócio está surtado, né? Olha só. Volte para o slide de apresentação e fica aí um pouquinho. Eu sou mestre em engenharia da computação. Dados é uma coisa que eu gosto muito. Agora eu tenho um portal. O foco são em treinamentos, e treinamentos nada daquela história de vamos começar do básico. Né? Tem coisas que, principalmente para os DBAs, é tão óbvio, e quase nunca é óbvio para os outros times de desenvolvimento.
Então, a WDB surgiu nessa ideia de democratizar, de trazer as coisas de uma maneira mais simples. Então, o nosso primeiro curso vai ser o de MongoDB, que eu vou lançar na segunda-feira, que é meu aniversário, então, para ter bastante gente, para fazer alguma coisa útil, para comemorar mais um ano, eu vou estar lançando o curso de MongoDB. Meu blog é o DB for Beginners. Toda semana tem um post novo. Então, esses próximos meses, eu vou falar sobre os bancos de dados open source, que são uma possibilidade bem bacana. A gente tem aí o Postgre, o MySQL, o MariaDB e o próprio MongoDB, que também é open source, então é bem bacana. Um toque levinho. É um treino para eu ser mais delicada, entende? A primeira coisa que eu queria falar, quando a gente começa a conversar sobre banco de dados, é modelo. Qual que é a grande dificuldade? Cara, trabalhar com banco não é difícil, porque a gente vem trabalhando... Quem aqui já saiu da faculdade? Cara, a maioria. Quem aqui teve as formas normais na faculdade? Quem gostou? Tá bom. Eu sempre insisto, cara. Mas, assim, as formas normais, elas eram uma necessidade, porque há 50 anos atrás, 4.4 mega ocupava metade desse palco, pesava algumas toneladas e custava muito caro. Então, eu precisava economizar espaço. Essa é a grande sacada. As formas normais existiam porque eu tinha limitação de disco. Hoje, quando fala, você precisa montar um relatório novo. Cara, de verdade eu entendo que dá uns calafrios. Porque você precisa entender a estrutura da sua informação. E a gente está muito acostumado a falar em modelo de dados como aquela coisa chata da normalização, diagrama, entidade, relacionamento, UML, 2.000 formas. Eu preciso fazer isso rápido. Para quê? Sei lá, mano, está no padrão da empresa, então eu vou fazer. E a realidade não é essa. O modelo começa a me mostrar como que os meus dados estão organizados. Simples assim. Eu começo a entender, por exemplo, que um pedido tem vários pedidos, vários itens de pedido. Então esse é um relacionamento de 1 para N. Beleza. Então, quer dizer que a chave primária do pedido é uma chave estrangeira dentro do item do pedido. Isso. Para eu conseguir juntar essas duas informações, eu preciso sair do básico, dessas sutilezas. E o modelo é visual. É mais fácil de eu entender quando eu tenho uma ferramenta visual. Poxa, Dani, eu tenho uma puta facilidade de fazer modelo entidade de relacionamento. Faça. Eu tenho uma baita facilidade para fazer o ML. Faça. A sacada aqui é entender a estrutura do seu dado. Eu não tenho facilidade com nenhum dos dois, gente, me desculpem. Eu faço quadradinhos. É sério, os meus quadradinhos são super toscos. Mas a mistura... E aí eu acabei, com o passar do tempo, eu fui meio que misturando o ML, de vez em quando, com o diagrama de entidade de relacionamento, porque eu preciso entender. Eu não estou dizendo aqui que é isso que eu vou entregar como artefato no meu fluxo de governança. Não, eu estou falando em entender o meu dado. Quando eu entendo o dado, eu começo a conseguir fazer as minhas consultas. Tá? Então, o meu modelo tem que ser um diagrama de entidade de relacionamento? Pode ser. Pode não ser também. Então, isso vai depender de como você quer, qual é o seu modo mais fácil de entender a informação. Então, aqui, eu tenho aqui um diagrama que a gente já está acostumado, as tabelas, os relacionamentos, belezinha. Quer dizer, então, que eu vou pegar um modelo de dados e só vou utilizar quando eu estou falando de um banco de dados relacional. SQL Server, Oracle. E o MongoDB, por exemplo? Como que eu entendo a estrutura do meu JSON com um JSON de sei lá que tamanho? Eu prefiro ter um diagrama entidade de relacionamento para eu entender um JSON. Então, não associem o diagrama à implementação física dele. Eu posso fazer um diagrama entidade de relacionamento para me ajudar a entender a informação, e aqui eu estou vendo, um pedido tem vários itens e um produto faz parte de vários itens de pedido. Posso criar 3 tabelas? Posso. Mas eu posso criar um JSON também.
Então, eu tenho aqui um pedido, os dados do pedido lá em cima, tem os itens e cada item tem o seu produto, beleza? É o mesmo modelo. Eu só precisei entender que, olha, os itens de pedido é um array dentro de pedido. E por que eu modelei dessa forma? Era o que a minha necessidade precisava. Então, desassociem. Implementação física é diferente da modelagem. O processo de modelagem ele vem independente de como que você vai criar o seu banco. Por que isso é importante se você quer turbinar o seu banco? Porque você vai conseguir entender melhor e tomar as suas melhores decisões. E aí eu estou falando aqui de MongoDB, mas tenho também o SQL. Vocês sabem quando usar um e quando usar o outro? Essa discussão é uma que eu já estou cansada. Porque eu chego em alguns lugares e eu escuto umas barbaridades do tipo, então, a gente está querendo tirar o SQL e colocar o MongoDB. E aí eu já tenho vontade de pegar as minhas coisas e ir embora, porque eu já sei que essa discussão não vai ser muito frutífera. São bancos diferentes com objetivos diferentes. A estrutura de dados é diferente, então já começamos bem. Tá? Essa ideia de vou tirar tudo do SQL e colocar tudo no MongoDB não vai dar certo. Tá? Porque não é tudo que dá para você colocar no MongoDB. Começa assim, vamos parar de demonizar os bancos relacionais. Porque eles existem há 40 anos e a gente está usando há 40 anos e está funcionando. As informações continuam lá dentro. Então, eles não são os culpados das aplicações estarem meio bichadas. Primeira coisa, integridade referencial. Se eu preciso de integridade referencial, todo item de pedido tem o seu pedido equivalente, eu preciso de um banco de dados relacional. Nenhum banco de dados NoSQL tem integridade referencial. Eu tenho 50 amiguinhos usando as mesmas collections no MongoDB, um deles esqueceu de implementar a integridade referencial no código da aplicação. Garantir que todo item de pedido tenha um pedido. E aí você começou a acabar com seus dados. Isso é um problema. Pior do que não ter dados é ter dados incorretos. Então, a gente tem que sempre prezar para que os nossos dados sejam corretos. Por quê? Porque os dados auxiliam na tomada de decisão. Uma vez eu trabalhei num sistema que era o cálculo de quimioterapia. Simples assim. E se eu erro? E se, tudo bem, vou excluir esse daqui, depois eu excluo o outro, deu um crash no meio, e aí o cálculo da dose da medicação de alguém está errada. Então, a nossa responsabilidade ela vai além do sistema. Os nossos sistemas podem estar impactando diretamente a vida de outras pessoas. Então, vamos tomar cuidado com as escolhas. Dados tabulares. Cara, qual é a porcentagem de dados que a gente tem em formato tabular? Tem muita coisa que ainda é melhor representada num banco de dados relacional. E, por exemplo, vocês já ouviram falar em escala horizontal e escala vertical? Eu escalo verticalmente quando eu coloco, por exemplo, mais memória na minha máquina. Coloco mais CPU. Então, eu melhoro a capacidade de processamento do meu sistema colocando mais recursos na máquina. E o NoSQL, por que eles causam tanta euforia? Porque eu consigo armazenar dados não estruturados e a maior parte dos nossos dados hoje são não estruturados. Não tenho colunas certinhas, o nome da data types definidos. As necessidades de negócio mudam de forma muito rápida. Então, eu tenho essa possibilidade de ter uma estrutura de dados perto daquilo que eu preciso. E aí, imagina o seguinte, você fez sua aplicação linda, um objeto fofo, que você vai tirar os dados do banco, vai carregar esse objeto e fazer qualquer coisa com ele. O objeto está no formato tabular. E aí você vai fazer uns 50 joins para buscar as informações no banco de dados e depois colocar na sua aplicação. Vocês veem a perda de tempo? E se eu pudesse salvar no banco exatamente o objeto que minha aplicação vai manipular? Essa é a grande sacada de um banco de dados NoSQL. E a outra coisa que eu acho muito legal é que eles são executados em hardware mais barato. Então, eu quero deixar meu sistema mais rápido, o que eu vou fazer? Vou adicionar mais hardware, mais servidores, só que são servidores commodity.
Por isso que normalmente... já vamos falar uma coisa. Muitas pessoas estão com o péssimo hábito de achar que todo NoSQL é de graça. Então, vamos mudar do SQL para o MongoDB, porque é de graça. Não é, gente. Precisa de um servidor. E a gente precisa tomar muito cuidado com as licenças. Vejo bastante gente querendo utilizar o open source, mas o open source é só o do coleguinha. O meu código vai estar fechado. Então, você está quebrando uma das cláusulas da maioria das licenças. Então, quando optar por usar um open source, fiquem espertinhos com a licença. Então eu só vou usar relacional ou só usar o NoSQL. O Fowler é um cara que todo mundo acho que já estudou na faculdade. E ele fala que o futuro não é NoSQL, o futuro é da persistência poliglota. Então, a grande sacada hoje é saber quando utilizar um tipo de banco de dados e quando utilizar o outro. Isso, o Fowler já disse em 2012. Nenhuma novidade. E até hoje está sendo muito difícil para as empresas entenderem que elas podem ter os dois tipos de banco de dados. Podem ter relacionais, podem ter NoSQL, e eu fico com dó dos DBAs, cara, porque a gente estava acostumado até pouquíssimo tempo a ter um SQL, ter um Oracle e cuidar destes servidores. E agora chega alguém e fala assim, além do SQL, além do Oracle, você tem o MongoDB, você tem o Cassandra e você tem outros servidores aí com dados importantes para você cuidar. Então, este é o ponto que eu acho que traz muita resistência para as equipes de operação, porque para dev é simples, mas para quem está cuidando da operação, nem sempre. Então, eu já tive uns sofrimentos com o MongoDB que eu nem conto. Outra coisa, aí vamos começar a parte legal. Teve uma vez que eu estava dando um treinamento e a primeira coisa que eu ouvi foi: o Mongo não presta. Cara, quando começa assim, eu já acho que o treinamento vai ser divertido. E aí, por que o Mongo não presta? Porque a quantidade de dados não era tão grande e não estava escalando. Eles não conseguiam o desempenho esperado em consulta simples. Aí eu fui analisar o banco. Nos primeiros 20 minutos do treinamento, eu falei de índices e eles não sabiam que o MongoDB podia ter índice. Ele tem índices de vários tipos, então índices geográficos, por exemplo, índices únicos, índices filtrados, semelhante ao que existe no relacional. Então, existe essa possibilidade, mas a gente precisa só tomar um cuidadinho com os índices. No SQL, no Oracle, eu falo que desenvolvedor quase nunca consegue criar um índice de maneira correta. Por quê? Porque a gente sempre está vendo a operação de leitura. Então eu vou criar 10 índices, um para cada consulta, e aí depois de uma semana o índice começa a ficar ruim. Por quê? Porque as operações de inclusão vão ser impactadas pelo seu índice. E aí você tem exclusões. E aí o seu índice vai ficando fragmentado e ele deixa de ser eficiente. Então, precisa medir. Qual que é a sua operação principal? Seu banco de dados tem mais leituras, tem mais escritas, não dá para criar índice para todas as suas consultas. Então, é a hora de você sentar e pensar. Lembra que eu falei lá da modelagem? A modelagem te ajuda a tomar as decisões. Por quê? Porque, de repente, eu tenho uma consulta que é tão importante que eu aceito duplicar os dados daquela consulta para que seja mais rápida. Então, as inclusões ocorrem em uma estrutura e a consulta ocorre na outra. E beleza. O problema não é ter redundância de dados. Meu problema é ter redundância de dados descontrolada. Então, por isso que a modelagem ajuda bastante. Criar índices vai te ajudar? Vai. Mas você precisa analisar quando você vai criar índices, se eles não vão ser ruins para as outras operações e se eles realmente vão ser efetivos. Então, o segredo é o equilíbrio. Não dá para criar 10 milhões de índices, mas também não dá para fazer todas as suas consultas sem índices, porque você precisa de um desempenho melhorado. Normalmente, consultas são importantes para a maioria das aplicações, então, chegar no meio termo. E eu vou dizer, eu tenho uma baita dificuldade de chegar no meio termo, para qualquer coisa. Select e find. Cara, quem aqui faz select asterisco? Momento orgulho. Porque ou vocês estão mentindo, ou todo mundo aqui é muito ninja. Nem para teste, não, porque para teste eu já vou contar que eu faço. Bom. Então tá bom, já fico mais contente que eu vi assim umas pessoas balançando a cabeça.
Cara, select asterisco é um problema. E no MongoDB a gente tem o find. Ai, que bonitinho. O find é muito parecido com o select. A ideia também é buscar dados em uma coleção e trazer para a aplicação. Evitem o select asterisco. Escrevam o nome das colunas, mesmo porque você precisa na consulta. Primeiro, porque isso é mais rápido para o banco de dados. Segundo, tudo bem, a diferença é pouca? É, mas tem diferença. Outra coisa, traga para a sua aplicação somente a informação que ela precisa. Se você tem 50 colunas no seu banco de dados e você vai exibir na tela 2, por que você está trazendo as outras 48? Vocês enxergam que fazer o tuning do banco de dados, fazer o tuning da sua aplicação, muitas vezes é muito mais verificar quais as boas práticas que não foram seguidas. E isso já começa a trazer diferença. Outra coisa, alguém aqui sabe o que é a cláusula having? Sabem? Todo mundo posso seguir? A cláusula having, basicamente, ela filtra um agrupamento. Cara, ela filtra um agrupamento, não filtra as colunas da sua tabela, tá? Então, se você precisa fazer um filtro onde nome é igual a Daniele, use a cláusula where. Não precisa usar o having. Então, eu vi um dia um desenvolvedor fazendo isso, então eu falei, todas as minhas palestras sobre tuning, eu vou falar sobre o uso correto do seu predicado. No MongoDB ele também você pode fazer as consultas, tá? E dentro você diz qual é a condição e quais são os atributos que você quer retornar. Quando você usa esse operador where, ele é um dos piores operadores no MongoDB. Evitem. E eu juro para vocês que eu não lembro de nenhum caso onde ele é necessário. Então, para quem está utilizando o MongoDB, tomem cuidado com ele, porque ele não é do bem. Quem aqui utiliza o MongoDB? Ninguém. Gente, o Mongo é tão bonitinho. Outra coisa que é legal. Data type. Sabe aquela história assim, vou criar tudo como varchar de 200? Poxa, mas na sua interface o campo tem 100 posições. Por que no banco tem que ter 200? Ou estado. Estado também é legal. Todo mundo cria a sigla do estado como varchar. Não são só 2 posições? Não vão ser sempre só 2 posições? Então, eu não preciso de um data type variável. Uso o char. Ou varchar max. Putz, mas é um campo de 500. Usa o data type correto. E isso no MongoDB é bem complicado, porque a gente está falando de um JSON. Eu não estou mais falando em armazenar no banco de dados uma tabela. E aí a galera começa a colocar tudo como string. String data, string. Código, string, beleza. Chega na hora de extrair os dados de dentro do MongoDB, ele começa a ficar uma carroça. Ou pior, poxa, eu tentei extrair aqui a data de nascimento e tiveram alguns registros que não retornaram. Por quê? Por causa da diferença de data type. Na versão 4.0, quando você usa um recurso chamado Aggregation Framework, você consegue já fazer a conversão de data type. Mas olha a quantidade de recursos que você acaba gastando, colocando uma etapa a mais no processamento para converter os dados, sendo que você poderia ter já salvo no banco de dados com o tipo correto. Então, tomem cuidado. É uma providência simples. Data type correto. Vai te ajudar nas consultas, vai te ajudar na indexação e, por consequência, você vai ter um desempenho melhor. Alguns recursos do SQL. O SQL já está saindo a versão 2019, está em beta. E eu trouxe alguns recursos do 2017, porque até que as empresas adotem o 2019, ainda temos algum tempo. Índice do tipo column store. Imagina que você tem uma quantidade muito grande de dados, e aí quantidade grande mesmo. Alguns milhões de linhas. Com este tipo de índice, o SQL muda o modo como ele armazena os dados. Então, ele não é só um índice, ele é uma mudança na maneira de armazenar os dados. Isso é mó legal. Quando eu tenho um volume muito grande, em vez de armazenar como no formato de linhas, que a gente está acostumado, ele vai armazenar no formato de colunas. E aí, uma sacadinha. O SQL, desde a versão 2017, já trazendo
algumas features que aproximam ele dos bancos NoSQL. Por quê? Porque, por exemplo, a gente tem o Cassandra, que armazena os dados no formato colunar. Então, ele armazena os dados no formato colunar e é muito mais rápido para fazer consultas com volumes muito grandes de dados. E, gente, está lá, só usar. Tá? Você pode criar um índice column store cluster, se você não tiver nenhum índice cluster na sua tabela, e você pode criar como não cluster também. E, de qualquer maneira, ele vai ser um avião. Em Memory OLTP. Muita gente fala, eu preciso de um cache na minha aplicação. Tenho o SQL e vou instalar o Redis. E aí você já começa a ter problemas, porque você tem mais um banco de dados para manter. Sendo que o SQL, acho que desde a versão 2014, se eu não me engano, ele tem a capacidade de salvar dados em memória. E é muito mais rápido. Claro que se você tem um servidor que não tem uma boa capacidade de memória, ele não vai te ajudar muito. Mas se você tem um servidor bom, você pode fazer cache das informações em memória. E isso já vai te dar um baita desempenho sem a necessidade de você ter um servidor novo, colocar o Redis e manter, enfim. Ter um recurso novo, gente, a gente precisa lembrar que não é só colocar em produção, não é só usar. Eu tenho que colocar em produção, eu tenho que manter, eu tenho que monitorar. Se minha aplicação é dependente desse novo recurso, então eu tenho que ter maneiras para a aplicação ser resiliente, então cuidado. Poxa, eu precisava de um cache, não posso instalar então o Redis? Vê se as tabelas em memória do SQL já não vão te atender. Query Store. Imagina assim, o SQL ele trabalha com alguns recursos bacanas. Um deles é o plano de execução. Você executa a query, ele grava internamente como que essa query foi executada e depois ele, em vez de ficar verificando como que eu vou buscar esses dados, a tabela A primeiro e depois a tabela B, ele usa o plano de execução com essas informações. E ele salva o plano de execução. Então, você consegue determinar que, por exemplo, esse plano não está legal, o plano que estava sendo executado anteriormente é melhor. Você consegue ir lá e buscar esse plano e utilizá-lo, forçar o SQL a usar este plano de execução. Automatic Tuning é uma das coisas mais legais, na minha opinião, porque a gente ouve falar de inteligência artificial e muitas vezes é aquela história de fazer o robô se mexer. Não, a inteligência artificial está aqui. Quando o SQL começa a pegar os dados das estatísticas dele e começa a sugerir melhorias. Como? Através do seu perfil de acesso, através das estatísticas, através de dados internos. Ele começa a sugerir, por exemplo, olha, você faz muito esta consulta, talvez este índice seja adequado. Isso não está disponível no SQL Server, está no SQL Azure. Por quê? Porque a Microsoft, de uns anos para cá, ela vem mudando. Então, todos os recursos primeiro estão no SQL Azure e depois eles vão para o SQL Server. O Adaptative Query Processing também é uma coisa bem legal, que é meio a história, vamos trocar o motor do avião quando ele está voando? Vamos. Então, durante a execução da query, o SQL se adapta para executar essa query da melhor maneira possível, sem trazer impacto. Então, isso é bem bonitinho. Então, gente, são recursos que estão lá no SQL, que as empresas que já utilizam, vocês podem configurar, vocês podem pesquisar sem ter que pedir para o DBA criar, vamos analisar, vamos ver o índice. Cara, claro que o DBA vai te ajudar, vai te mostrar algumas configurações que talvez não sejam tão óbvias para um desenvolvedor. Mas é muito mais fácil do que você falar, vou precisar de um novo middleware, vou precisar de um novo banco de dados. Sempre dá uma olhada na ferramenta que você tem, que às vezes ela tem recursos que vocês não estão utilizando e poderiam ajudar bastante. E o MongoDB? Na versão 3.6, eu era uma pessoa que chorava um pouco para monitorar o MongoDB, porque a maioria das empresas utilizavam a versão Community. E a versão Community não tinha monitoração, até a versão 3.6. Na versão 4, uma das coisas que eu mais comemorei foi quando lançaram a monitoração para a versão Community. A monitoração é online, então você habilita a monitoração e aí você acessa um endereço lá que o serviço do MongoDB vai te dar e você consegue ver como está o seu servidor. Mas Dani, isso é um risco? Não, na realidade, eu não identifiquei riscos nesse caso, porque só está usando os metadados.
Ele não vai expor os seus dados que estão no seu servidor de banco de dados na internet. Quando a gente compara assim, um pouquinho o SQL com o Mongo, embora seja comparar banana com laranja, a gente vê que eles têm alguns recursos que lembram. Um vai lembrando assim, algumas coisas que deram bem certo no relacional existem no MongoDB, mas nem tudo. Por exemplo, eu não tenho uma mudança, um índice parecido com o column store no MongoDB. Então, talvez porque nem faça sentido. Mas eu tenho uma ferramenta super fofinha, que é o MongoDB Compass, que melhorou muito na versão 4.0. Aliás, na versão 4.0, uma das coisas mais engraçadas, eu fui para o MongoDB World, e aí o vice-presidente falou, nós temos transações. Primeiro que não teve aquela, que legal, nós temos transações, as pessoas eram super contidas, eu acho que se fosse no Brasil ia ser mais divertido. Mas uma das coisas que eu mais esperava eram melhorias no MongoDB Compass. Por quê? Porque é uma ferramenta legal, e como me chamam já de DBA Nutella, né? Eu curto interfaces gráficas porque na hora que está tendo um problema, eu preciso ser rápida para tomar uma decisão. Então, quanto mais ferramentas eu tiver, quanto mais insumos eu tiver para tomar essa decisão, melhor para mim. E principalmente quando o meu diretor está do lado, quem já instalou o MongoDB, ele tem uma série de aplicativos que você pode utilizar para ver como está que operação está sendo executada, como está. Enfim, tem um monte de executável lá. Cara, com o meu diretor do lado, isso ia me dar branco. Qual eu tenho que abrir? Aí já imagina, abrindo uns 10 mil executáveis, meu Note travando igual está travando. Cara, não é legal. E o MongoDB Compass foi uma dessas ferramentas que eu esperava bastante. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Uma outra coisa importante, antes de eu mostrar um pouquinho do MongoDB Compass, olha aí, a delicadeza. Volte. Quando eu faço uma consulta, o MongoDB também me dá o plano de execução. É igual ao do SQL? Não, porque o modo de consultar, a estrutura da informação é diferente. Mas ele também me mostra, por exemplo, olha, para retornar 2 registros, eu tive que percorrer 10 mil. Opa, já é um indicador que talvez eu precise de um índice. Então, eu consigo verificar como que a informação está sendo retornada. Sempre que você for fazer uma consulta. Seja no SQL Server, no Oracle, seja no MongoDB, verifica o plano de execução. Vê se você não tem pontos onde você pode melhorar. E aí eu queria mostrar para vocês um segundo o MongoDB Compass. Eu juro que isso vai ser arriscado, né? Mas eu vou tentar mesmo assim. O MongoDB Compass é uma interface gráfica onde você conecta no seu servidor do MongoDB. Olha só, está aqui pensando. E aí você consegue tomar algumas decisões bonitinhas. Por exemplo, meu índice está sendo usado? Como que é o plano de execução da minha query? Porque quando você está usando o Mongo Shell, quem nunca usou, o Mongo Shell é um console. E no console fica bem mais complicado de você conseguir analisar. Olha só a situação do Node. Ele não quer mostrar, não, gente. Acho que é melhor eu não me arriscar tanto. Mas eu tenho várias possibilidades, eu consigo ver várias informações importantes quando eu estou usando o MongoDB Compass. Olha, vamos ver se vai assim. Essa interface do MongoDB Compass, vocês veem que tem assim várias possibilidades, então você consegue ver quais os documentos da sua coleção. Essa é uma coleção super bobinha, tem pouquíssimos registros. Você consegue ver, aqui eu estou exatamente na tela onde mostra o plano de execução de uma consulta. Então, uma consulta que retornou um documento, não utilizou nenhum índice, 3 documentos foram examinados, já está toda a informação ali de maneira visual. Então, eu consigo tomar algumas decisões de maneira mais rápida. Uma das coisas que eu mais gosto aqui do MongoDB Compass, para quem for fazer análise de dados, esse cara é a grande sacada, que é o Aggregation Pipeline Builder. Então, eu consigo fazer análises complexas com o MongoDB utilizando essa ferramenta. Então, quem for baixar o MongoDB,
Baixa também o MongoDB Compass e dá uma olhada, porque tem bastante coisa que pode ajudar. Ainda bem que a máquina colaborou por uns segundos. Eu sempre falo que a interface ser DBA Nutella ajuda, tá? Porque eu sempre procuro um jeito de melhorar aí a minha vida para eu conseguir fazer algumas coisas mais rápido. Os planos de execução no SQL Server tem um botãozinho também, é super fofinho, fácil de achar. Usem e verifiquem. Mas, poxa, Dani, o plano de execução do SQL é uma árvore. Se foca naquilo que está usando mais recurso. Então, se você tem uma operação, por exemplo, um sort, que está demorando, consumindo 90% do tempo de processamento da sua query, poxa, é ali que você tem que investir. Será que compensa criar um índice? E o SQL te dá um monte de informação bacaninha para te ajudar a tomar decisão ali. Olha, o Note agora aqui, ele abriu várias telas. Gente, depois deem uma olhada no site da WDB, tá? Segunda-feira vai estar o curso de MongoDB iniciante. Então, por que usar o MongoDB? O que é? O que você consegue fazer com ele? Vai estar tudo lá. Ficou bonitinho, eu juro que eu estou tentando... Essa história de gravar treinamentos é super difícil para mim. Primeiro porque minha voz parece de Pato Donald. E eu já tentei, assim, tipo, deixar o microfone mais longe. Várias técnicas que me ensinaram, nenhuma delas deu certo. Então, eu desisti e vai com a voz de Pato Donald mesmo. Outra coisa que eu também morria de vergonha da câmera. Então, eu me dava umas crises de riso, aí eu desisti. Agora eu só apareço para falar oi e beleza. A ideia também lá tem uma série de scripts junto com esse curso, porque só falar pode ficar maçante e talvez nos próximos vocês não lembrem. Então, a ideia vai ter lá os scripts, alguns passo a passos, e eu vou fazendo junto para mostrar como que a gente pode utilizar o MongoDB de uma maneira bacaninha. Lembrando que ele não é um substituto dos bancos relacionais, tá? Não custa falar de novo, pela milésima vez. O meu blog, então também tem bastante coisa lá focado em desenvolvedores, principalmente desenvolvedores iniciantes. Então, outro dia eu recebi um e-mail falando, poxa, mas você devia ter se aprofundado neste item. E eu falei, cara, se eu fosse eu até gostaria. Então, quando eu vou falar de algum assunto mais avançado, vocês conseguem encontrar vários posts meus no eMasters ou no blog da WDB. Coisas super advanced no DB for Beginners, não. A ideia é, do básico, MongoDB eu falei, da instalação até a monitoração. Então, é mais gradual. Quem aqui já está cadastrado no Meetup? Na plataforma Meetup? Ai, que bom. Gente, quem não está cadastrado, se cadastrem. A Cíntia falou das redes. O Meetup tem vários eventos. É importante, vários eventos, a maioria deles de graça. São lugares legais, onde você conhece bastante gente, onde você tem a oportunidade de aprender mais, conhecer outras pessoas. Então, se cadastrem. Procurem as áreas de interesse. Tem lá o Meetup do Homemakers Code, por exemplo. Sempre tem eventos. Para quem está interessado em bancos de dados, tem o Databases SP. Uma vez por mês, a gente faz um evento presencial. E não é só MongoDB, não é só SQL. São convidados de várias áreas. Então, é a oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer mais de tecnologias diferentes. Então, todos convidadíssimos. Para fazer o download desta apresentação, bit.ly WDS 2K18. Então, é só estar nesse link. Gente, banco de dados é super divertido. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar mais, me procurem. Tá? Eu gosto bastante de conversar sobre o assunto. Nem sempre eu tenho tempo, mas eu juro que aos domingos eu estou tentando responder mais rápido. Dani Monteiro DBA em todas as redes. É bem fácil de me achar. É sempre um prazer conversar. E como estamos num período crítico,
Amanhã é um dia de tomar decisão, gente. Então, não dá para ficarmos em cima do muro. E não dá para ficarmos em cima do muro aqui só mulheres, mas também por causa de outras minorias que vão ser muito afetadas. Então, não se isentem e tomem cuidado de que lado vocês estão. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Espero encontrá-las outras vezes. Obrigada, Dani. A gente tem tempo para uma pergunta. Ninguém... Aí. Oi, Dani, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fui num workshop de API RESTful e o pessoal usou o Mongo, só que teve gente que não conseguiu utilizar o DB e foi para o Compass. A minha pergunta é, tipo, substitui? O Compass ele é menos pesado? Como que é? Não, o Compass é só uma interface gráfica. Se eu não conseguisse, por exemplo, utilizar o Compass, eu podia usar o Mongo Shell também. Que é só a questão da interface. Respondido. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Dani. Também arrasou. Obrigada, Ká. Obrigada, meninas. Palmas para Dani.